A CPI do crime organizado elegeu hoje o senador Fabiano Contarato para presidir a comissão. Vamos conversar com o Lucas Martins, que vai trazer as informações para a gente agora. Isso trouxe alívio para os governistas, né, Lucas? Bem-vindo, boa tarde. Oi, Evandro, muito boa tarde a você e a todos que nos acompanham direto de Brasília, aqui no 3 em 1. Olha só, nós falamos aqui do Salão Azul do Senado Federal e, como você bem disse, alívio para o governo, isso porque ficou definido a presidência da CPI por Fabiano Contarato. Ele será o presidente dessa comissão a partir de agora e a vice-presidência ficou com Hamilton Mourão e a relatoria com Alessandro Vieira. Essa era a expectativa, já que Alessandro Vieira foi quem apresentou aí o requerimento de autoria dele para a instalação da CPI. E o que acontece a partir de agora? A CPI terá 11 titulares com 7 suplentes, todos eles senadores, isso porque a previsão é que a CPI aconteça apenas aqui no Senado Federal, com um prazo de 120 dias na condução dessas investigações a partir de agora. E pela manhã teve aí muitas articulações entre os parlamentares para definição. Aí isso é um ritual que acontece normalmente em momentos de instalação de CPIs aqui no Congresso Nacional. Então, muitas negociações entre os parlamentares, mais um alívio aí para o governo. Isso porque ele esperava que um dos cabeças dessa CPI seria alguém do governo aí para ajudar na articulação em prol do governo aqui nas casas legislativas. Alessandro Vieira já apresentou alguns nomes para serem ouvidos aqui na comissão, entre eles Ricardo Lewandowski, José Múcio, Andrei Rodrigues, Fernando Correia e governadores, além de secretários de segurança pública de todo o país, para entender melhor sobre a atuação dessas facções criminosas em todo o país. Então, são colaborações que serão previstas aí para depoimentos que acontecerão aí para ajudar, para colaborar na CPI a partir de agora. Um outro ponto também, Evandro, é que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, esteve agora há pouco reunido com o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, aqui pertinho onde nós estamos, perto da presidência do Senado Federal. Eles foram discutir sobre ações de combate ao crime organizado, além do uso de tecnologias para o enfrentamento à criminalidade no Brasil, isso de acordo com a nota que foi divulgada aí pela assessoria de imprensa da presidência do Senado Federal. Ele não falou com a imprensa, Davi Alcolumbre só se limitou a dizer ao final da reunião que com certeza foi uma reunião para tratar sobre a segurança do país. Em nota, o presidente ainda disse que reafirmou o compromisso do Congresso Nacional de contribuir de forma responsável e democrática com soluções legislativas para fortalecer a segurança pública e proteger a vida dos brasileiros. Vale lembrar também, Evandro, que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, esteve no Rio de Janeiro para entender aí sobre as demandas e entender principalmente também tudo o que aconteceu durante essa mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro. Alexandre de Moraes, que é o relator temporário da DPF das favelas no Supremo Tribunal Federal. Então, muitas movimentações aqui hoje no Congresso Nacional, especificamente no Senado Federal, Evandro. É claro, a gente segue acompanhando tudo de perto. Eu volto com você. Valeu, Lucas. Bom trabalho para você aí em Brasília. José Maria Trindade, o governo respira um pouco aliviado com a presidência de Fabiano Contarato. Mas vai haver a relatoria do Vieira, tem também a participação e a vice-presidência de Hamilton Mourão, com um integrante bastante vocal nesse tema, que é o senador Flávio Bolsonaro. Que molho que a gente tem na formação dessa CPI, seu Zé? Pois é uma CPI muito importante para o governo, né? O cochilo da CPI do INSS ensinou os governistas a trabalhar. Vamos falar de bastidores aqui. Hoje de manhã, conversando com senadores, e todos me diziam: olha, Zé Maria, nós vamos ganhar por um voto. Isso, a oposição. Esse era o quadro para que a oposição elegesse o presidente e nomeasse o relator desta CPI, que vai analisar aí o crime organizado, né? Vai investigar o crime organizado. Tudo bem, esse era o quadro de manhã. Mas aí, meu amigo, havia pressões de todos os lados.
E o PSD é que mudou a situação. Eu vi o seguinte, olha o quadro. O senador Nelsinho Trade, depois de muita pressão, né, em vez de trocar de lado, ele pegou e saiu da CPI. Saindo, abriu uma vaga. Aí o senador Omar Aziz, que é o líder, indicou o Ângelo Coronel da Bahia, que mudou e passou uma vantagem para o governo. Então, o senador Ângelo Coronel, que entrou no lugar do Nelsinho Trade, é que provocou essa mudança. O comando desta CPI estava nas mãos da oposição e o governo conseguiu virar. Aprendeu com aquele cochilo lá na CPI do INSS. Olha, o governo está com muito cuidado aí nessa investigação, porque este é um tema sensível demais para o PT e hoje, pela primeira vez, o presidente Lula falou sobre esse assunto, mas é um tema ali muito sensível que ainda está sendo analisado para ver de que lado vai ficar o PT e como se contrapor aos argumentos que vêm da área da direita e a ala mais conservadora. Já houve outras comissões parlamentares aqui para investigar crime organizado e essas comissões trouxeram aqui depoimentos importantes. Eu acompanhei, sob a direção do Magno Malta, que era o relator da CPI do narcotráfico, trouxe nada mais, nada menos aqui do que o Fernandinho Beiramar, do que outros grandes traficantes, inclusive um dos grandes líderes do Comando Vermelho, né, que na época era a grande facção e que acabou prestando depoimento. Fernandinho Beiramar, esperava-se dele, inclusive, uma ligação política do grupo, e ele falou, olha, são meus adversários, mas eu não tenho tendência para alcaguete, ou seja, dedo duro. Então, esta comissão parlamentar de inquérito pode sim investigar. O Contarato é do PT do Espírito Santo, mas é do ramo, é um policial. E o senador Alessandro também já foi secretário de Segurança Pública, então a impressão geral é de que algo pode sair. Quando nada, a gente conhece um pouco das entranhas ali dessas facções, né? Exatamente, Zé Maria Trindade. Eu estava vendo um discurso do Fabiano Contarato, senador Fabiano Contarato, hoje, depois do nome dele ser indicado realmente para a presidência da CPI, e ele estava dizendo que é óbvio que é inevitável que a CPI tenha pirotecnia no que ele fala, né? Que são as explosões, os fogos de artifício que acontecem ali, as falas que também, digamos, servem para recortes depois para as redes sociais, mas que ele tentaria garantir que o debate trouxesse algo diferente, que trouxesse informações que talvez a sociedade desconheça sobre a atuação das facções criminosas por aqui. Como é que você avalia esse começo, Alangani? É possível? Olha, eu vejo que não, né? Você está cético? Eu estou muito cético, porque, na verdade, Evandro, tratam-se de políticos ali com uma distância muito grande em relação ao crime organizado e ao dia a dia das favelas. Para falar a verdade, a receita, né, para combater o crime organizado, a gente sabe muito bem. Isso passa pela asfixia financeira, isso passa pelo maior controle de entrada de armas ilegais pelas fronteiras e passa principalmente por uma maior punição da justiça, um aumento da probabilidade. Agora, a CPI vai servir principalmente para a oposição, e aí é uma grande oportunidade da oposição, porque tem duas CPIs abertas. Você tem a CPI do crime organizado, segurança pública, e a CPI do INSS, que são dois calcanhares de Aquiles para o governo federal. Portanto, se bem explorada, pelo menos politicamente, a oposição tem muito a ganhar, Evandro. Fala, Piperno. Eu acho que essa CPI é mais uma que já nasce com a vocação de ser um show inútil. Vejam, porque primeiro que ela nasce num período pré-eleitoral com todo o protagonismo dessa questão da segurança. Segundo, Evandro, há uma série de projetos relacionados à segurança pública que deveriam ter a prioridade. Meu Deus do céu, está lá rodando pelo Congresso a PEC da segurança, a lei antimáfias. Outro dia, o presidente sancionou uma lei contra as organizações criminosas. Então, há uma série de projetos na fila que demandam maior urgência. Os deputados e senadores têm que trabalhar sério em cima disso. Ou seja, eles deveriam se concentrar naquilo que é pragmático, que vai fazer a diferença em relação à legislação e não no que pode se tornar um show de discursos que depois vão servir apenas de maneira eleitoral. Existe. Veja, o que é mais urgente para o país? Discutir a PEC da segurança, e é óbvio que há diferenças no Congresso entre os seus vários segmentos em relação
aos pontos que lá estão. Mas, por exemplo, alguém citou aqui ontem a entrevista que o deputado Mendonça Neto concedeu ao Jornal Estado de São Paulo no final de semana, o Alan, e aí, assim, na mais rasa das hipóteses, ele admite uma coisa. Essa PEC tem o mérito de trazer o tema para discussão e debate. Ótimo que seja assim. Então, que os diversos segmentos, os diversos setores que se confrontam lá consigam tirar alguma coisa útil a partir disso, chegar a consenso, como também a lei antifacção, antimáfias, mas não para desviar o assunto, deixar isso congelado e partir para esse show. Mas o Piperno, ele foi bem crítico, né? Também, ele foi em relação a essa PEC, inclusive ele fala que seria bem-vindo uma emenda com a possibilidade de prisão novamente em segunda instância, tudo aumentando isso, a probabilidade da pessoa ficar presa. Perfeito. Ele fez uma série de reparos, eu concordo com você. Ele discorda de muitos pontos que lá estão, Alan, mas ele também já lançou uma espécie de um cronograma. Falou, nós vamos votar, nós vamos discutir, nós vamos debater. Então, por que não se concentrar em cima disso e deixar de perder tempo com esse negócio? Já basta a CPI do INSS. E essa, quando foi aberta, eu disse aqui, vai ser um show, eu vou morrer de rir. Porque na hora que começarem a chegar perto dos políticos, e como tem político envolvido de todo lado, não vai andar. O que o Estadão mostra hoje? Reportagem página inteira. CPI do INSS chega próximo de políticos, de aliados do governo, da oposição, do centrão, ou seja, ninguém faz mais nada. É blindagem de todo mundo. Agora tem uma questão diferente em relação à CPI do INSS, que é o fato dela surgir a partir de uma operação da Polícia Federal que descobre uma série de irregularidades relacionadas ao pagamento de benefícios para aposentados e pensionistas. No caso das facções criminosas, que novidade há? Porque elas existem, sempre existiram. O Rio de Janeiro já enfrenta a situação há muitos anos e não dá para eles dizerem que eles não sabiam. Tem uma questão que o Alessandro, eu já vou passar até para vocês, que o Alessandro Vieira, senador Alessandro Vieira, que vai ser o relator dessa CPI, ele trouxe, que é a necessidade que ele entende que a comissão tem de ouvir os moradores dessas comunidades que hoje são dominadas pelo crime organizado. E não ouvir publicamente, mas talvez ter reuniões fechadas com essas pessoas até para protegê-las, para que elas não fiquem expostas à retaliação dos criminosos nessas regiões, para entender como que é de fato o funcionamento, como é que é a vida dessas pessoas e fazer o que o senador Alessandro Vieira chama de sair do gabinete, de levar uma discussão que também ultrapasse as paredes dos gabinetes e possa trazer uma mudança que interesse de fato a população. Ok, isso é bastante relevante, mas eles conseguiriam isso? O que você quer dizer, Zé? Pois é. Olha, eu vou falar sobre isso, mas antes eu queria, além desse bastidor aí, para entender a dinâmica de como o governo ganhou, isso foi muito importante, viu, ganhar a mesa diretora dessa comissão. Eu queria dizer o seguinte, eu sempre falo aqui do Congresso Nacional, faço críticas, mas eu defendo o Congresso Nacional como instituição. É preciso, se existisse um ponto na democracia, seria o Congresso que fala exatamente em nome de todos e tem todos os representantes aqui. Conversando com deputados, eu quero dizer o seguinte, todo mundo sabe o que cada colega faz. Eu só acredito em depuração do Congresso Nacional se houver uma decisão dos próprios colegas. E há momentos que eles fazem isso quando descobrem que o Congresso está demais. Fazendo uma entrevista com o secretário de Segurança Pública, daqui o Sandro Avelar, daqui do Distrito Federal, ele bateu no peito e disse, olha, Zé Maria, eu tenho orgulho de dizer que aqui no Distrito Federal não tem um lugar que a polícia não entra. Onde tem mancha criminosa, a polícia entra. Eu disse, inclusive no Congresso, foi uma provocação. E ele, peraí, o Congresso é um assunto do Congresso. Mas disse, a gente já tem entrado lá para se ter uma ideia. O que acontece? Os deputados me dizem que tem 12 dos 513 deputados envolvidos com crime organizado. Quem são eles? Todo mundo sabe, mas não tem prova concreta. Então, está na hora dos deputados e senadores fazerem uma autolimpeza ali, porque senão toma em raiza. É aquele caso que eu falo do Saint-Exupéry, do baobá, que é a maior árvore do mundo. Quando é pequena, um simples carneiro pode comer a plantinha. Depois que o baobá cresce, nem uma manada de elefantes derruba. E o crime organizado se enraizou, inclusive, entre os poderes, né? Então, isso é verdade. Sobre o funcionamento da CPI, eu vi o Magno Malta conseguiu levar ali
aos extremos essa investigação. E é preciso, sim, fazer sessão secreta numa situação dessa. Isso é muito perigoso. Ninguém pode colocar a cara e ir contra uma facção dessa, não, porque é muito perigoso. Há, inclusive no Congresso Nacional, que se decida legalmente por um colegiado de juízes e promotores, de tal maneira que o crime organizado não saiba exatamente qual dos vários juízes e promotores que estão levando a causa contra eles. Fala, Bruno Musa, remate. Você que conseguiu agora conectar conosco de fato, vamos lá. Quero te ouvir antes de poder seguir. Bom, vamos lá. Ao que me consta, né, essa é uma CPMI, então é interessante analisar também o Fabiano Contarato. Estava até buscando um pouco do passado dele, confesso que eu não conhecia. E, inclusive, teve um período, até gostaria de repente, depois, se eu estiver falando alguma besteira, que o Zé Maria me corrigisse, mas que ele já esteve até de um lado em que a própria direita, ou ele se dizia mais à direita, e agora ele teria, ou há pouco tempo, migrado para o campo da esquerda. Então, por ser uma CPMI, não me parece também apenas que o governo terá isso fácil por ter o Fabiano Contarato, apesar de ser agora do PT, fácil, uma vez que é a CPMI, ela é uma comissão mista. Não foi fácil essa vitória, parece que foi bastante apertada, né? E, portanto, isso seria um pouco delicado. A verdade é que se essa CPMI avança de maneira realmente eficiente, ela vai expor a dificuldade que o governo tem nas fronteiras contra o crime organizado, aqui interno no Brasil, o crescimento do crime, o avanço deles em territórios. Ou seja, não vejo que é uma situação simples do governo. Vale pontuar que talvez a preocupação número 1 hoje do brasileiro como um todo seja a pauta da segurança pública. E justamente uma CPMI agora, no meu entender, ela pode fragilizar ainda o governo. Eu lembro muito bem quando o crescimento do governo começou a aparecer nas pesquisas, a gente mencionou aqui que haveria uma probabilidade, acreditamos, e eu sigo acreditando nisso, que seria algo pontual, dada toda a questão das tarifas do Trump, mas que seria, digamos, um voo de galinha, como a gente fala aqui no mercado financeiro. Me parece que esse tema da segurança pública já mostrou, mesmo que ainda dentro da margem, uma queda nessa popularidade, um incremento muito grande do governador do Rio de Janeiro, e, portanto, essa pauta da segurança pública, que é uma fragilidade dos governos de esquerda no geral e também, obviamente, do Lula, pode colocar essa popularidade, esse crescimento de popularidade, voltar ao que eu considero a normalidade, que ele enfrentará dificuldades ainda daqui até as próximas eleições.